Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há exatos 7 anos. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E por falar em Goods e Cook, hoje, para minha alegria, está exatamente comigo quem? Jorge Brandão, um dos empresários proprietários da Goods e Cook Casa Criativa. Jorge, muito obrigado, meu irmão, por estar aqui, a ter aceito o meu convite para a gente bater um papo sobre um assunto extremamente importante. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, meu amigo, por essa oportunidade, né, de falar sobre valorização da vida, prevenção do suicídio, né, falar sobre espiritualidade, um pouquinho também sobre o CVV. É muito importante esse espaço, né, para que a gente possa se comunicar com o grande público. Né? Perfeito. O Brandão já disse por que ele está aqui, né? Porque nós estamos vivendo o mês de setembro. E o mês de setembro é um mês dedicado à valorização da vida e à prevenção do suicídio. E é por isso que eu trouxe o Brandão aqui para a gente bater um papo sobre isso. Brandão, o mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? Bom, o Setembro Amarelo ele não foi criado no Brasil, ele foi criado pela Associação de Psiquiatria Mundial na Europa e se espalhou, né, por todos os continentes. E aqui no Brasil, quem abraçou primeiramente a causa foi a Associação de Médicos e a Associação de Psiquiatria do Brasil. Logo em seguida, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, também abraçou essa causa tão importante. Então o setembro é amarelo porque a cor representa uma luz, né, para um tema que é tabu. Um tema que se tem dificuldade até hoje de se falar, que são os transtornos mentais e o suicídio. Então, é importante que nós tenhamos essa oportunidade de falar sobre isso e dizer que esclarecimento se faz com comunicação. Né? Por que nós sabemos, por exemplo, como se previne dengue? A gente sabe que não se pode deixar água parada porque a gente teve essa informação. Como nós podemos prevenir HIV? Através do uso de preservativo, através do cuidado, tudo parte da informação. E assim também com a questão do suicídio. Nós precisamos entender que, em muitos casos, é possível sim fazer a prevenção do suicídio. E de uma forma bem simples até, que a gente às vezes imagina como complicada, como um tabu, mas aprendendo a ouvir o outro. O Brandão, ele é um dos fundadores do Centro de Valorização da Vida aqui de Santa Maria, o CVV. Brandão, o que é exatamente o CVV e qual o objetivo e para que ele serve? Sendo mais direto a pergunta. Certo. O CVV já está completando 62 anos de atividade no Brasil. E sem interrupção nenhuma. É uma das mais antigas ONGs do Brasil. E a única ONG que tem um telefone de 3 dígitos. Né? Quem é que tem um telefone de 3 dígitos? Brigada, polícia, bombeiros. Pois o CVV tem o telefone 188, que é considerado um telefone de emergência, para atender a todas aquelas pessoas que se sentem solitárias, precisando desabafar, conversar, todos aqueles que buscam, de alguma forma, um ombro amigo. Né? Então, o CVV, nós, voluntários, nós pensamos que o CVV seria melhor que não precisasse existir. Que nós vivêssemos numa sociedade mais fraterna, mais solidária, que as pessoas encontrassem mais tempo para dialogar. Mas
um sonho que um dia, talvez, né, aqui na Terra, e a gente sabe que nós estamos em evolução, que a gente não precise ter um serviço como o CVV. Mas, por enquanto, ele é muito necessário e é muito útil. E eu posso te afirmar, através de dados e números, que em 2022, o CVV no Brasil recebeu 3.400.000 ligações. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Brandão, o CVV atende das 8 às 18, das 8 às 24 horas, como é que é? Ou é ininterrupto 24 horas por dia? 24 horas por dia, tanto domingos, feriados, com chuva ou não. O CVV tem um rodízio de voluntários, né, que cada voluntário faz um período de 4 horas semanais, e então o CVV nunca para. Você pode ligar de madrugada, pode ligar à noite, pode ligar em feriado, que sempre vai ter um voluntário ou uma voluntária preparado, né, para atendê-lo. Uma curiosidade minha, não sei se tu tem essa estatística, digamos. Quem liga para o CVV é porque está pensando em suicídio? Não necessariamente, né? O CVV é aquele ombro amigo, né? Aquele amigo certo das horas incertas, como eu disse, e que atende a todas as pessoas que querem conversar, precisam desabafar, que se sentem sozinhas, né? Então é um trabalho solidário que tem como foco a prevenção do suicídio, porque ninguém amanhece e simplesmente diz, olha, hoje vou me suicidar. É um processo, Então o CVV atua na forma mais inicial, mais precoce, onde a pessoa se sente muitas vezes em inconformidade com a vida e começa a questionar o que realmente ela está fazendo aqui na Terra, né? Então, nesse momento, o CVV vai sempre estender a mão. Agora me diz uma coisa, Jorge, isso é uma curiosidade minha e acredito que de muitas pessoas, o que vocês dizem para aquela pessoa que liga dizendo, olha, eu estou com vontade de me suicidar? O que os voluntários dizem para aquela pessoa para desistir dessa intenção de suicídio? Certo. Essa é uma questão que muitos perguntam, né? E o que o CVV faz é tentar aliviar essa tensão e essa vontade. Porque nós temos uma ambivalência, né? Nós temos naturalmente o desejo de viver. Se nós vamos atravessar uma rua, a gente olha para os dois lados, porque a gente quer se cuidar, se preservar. Agora, quando nós estamos numa situação de desesperança muito grande, né? Uma situação muito difícil, esta vontade de viver, ela diminui e aí começa uma vontade de, não necessariamente de morrer, mas de matar a dor. Então, é preciso dar espaço, dar voz para que essa pessoa converse, para que essa pessoa desabafe. Muitas vezes, Jader, após uma conversa de 2, 3 horas, a gente ouvindo de uma forma respeitosa, sem preconceito, né? A gente sigilosa, fazendo uma escuta empática, ou seja, buscando se colocar no lugar do outro, a gente, no final dessa conversa, a pessoa nos diz assim: eu quero agradecer por todos os conselhos que tu me deu. Quando, na verdade, o CVV não dá conselhos. Ao momento que a gente consegue colocar para fora o que a gente sente, o momento que a gente consegue verbalizar os nossos pensamentos, nós conseguimos nos reorganizar. E nós percebemos o que tem dentro de nós. Então isso faz com que a pessoa encontre outras alternativas que não seja o autoextermínio. Porque matar a dor é um desejo e uma necessidade. Agora, matar-se a si mesmo é um erro que se faz, um erro de julgamento. É na forma desesperadora que se procura fazer isso. E o CVV está presente nesses momentos. E o CVV, ele atende mais pessoas, digamos assim, eu vou colocar entre aspas, desesperadas, por exemplo, mais durante o dia ou durante a noite? Não sei se tu tem condições de me responder. Olha, é mais durante a noite, com certeza. Durante a noite as pessoas ficam mais introspectivas, né? Encontram mais tempo também porque durante o dia muitas vezes estão estudando, trabalhando, estão em alguma atividade, né? Mas durante a noite a pessoa às vezes entra em contato consigo mesmo e ela sente
essa questão do vazio existencial, né? Porque essa falta de propósito, né? Essa falta de sentido para viver, ela é talvez, podemos quase que afirmar, uma das maiores causas de suicídio. Porque a gente sabe, né, que o suicídio é multifatorial, existem múltiplas causas, mas elas se somam, né? E esta falta de sentido para viver dificulta bastante a nossa vontade de seguir em frente. Jorge, me diz uma coisa, o Espiritismo ele defende que a pessoa tem total livre-arbítrio, ou seja, eu sou dono da minha vontade, correto? Agora eu te pergunto o seguinte, vocês têm algum levantamento, não sei de que forma, que os espíritas ligam para lá também tentando suicídio, sabendo, o espírita sabe que a vida não termina na morte? Vocês já atenderam, digamos assim, espíritas? O CVV, o voluntário do CVV, a voluntária, ela não faz perguntas pessoais, né? A pessoa fala aquilo que ela quer falar. Né? Então, assim, a gente não sabe exatamente muita coisa sobre a vida em si daquela pessoa, porque a gente procura focar no sentimento, naquilo que ela está sentindo, né? E isso faz com que ela mexa com seus próprios sentimentos. Então, é algo que o voluntário, a voluntária, no curso de preparação, ela é capacitada para poder fazer com que a pessoa fale sobre o que está sentindo realmente. Então, a gente não tem como saber isso. Mas é importante, né, que a gente esteja também vacinado, nós espíritas, até aproveitando, Jader, essa tua pergunta, tem uma entrevista que está na internet do André Trigueiro com o padre Fábio de Mello. E a gente sabe, né, que o padre, ele mesmo relatou que ele esteve muito próximo do suicídio. Ele teve uma depressão profunda e ficou muito próximo do suicídio. E aí, o André Trigueiro, nessa entrevista, pergunta para o padre Fábio de Mello: padre, onde é que estava Deus nesse momento? Uma boa pergunta. Uma pergunta que só um amigo mesmo pode fazer ali. E a resposta dele foi muito bonita, de uma humildade, de uma grandiosidade. Ele disse assim: Deus estava no lugar que sempre esteve, dentro de mim. Eu é que perdi o endereço de Deus. Então, eu procurei reavaliar minha vida. Procurei atender os valores da minha alma e humildemente eu fui buscar ajuda. Olha que coisa, que vacina para todos nós que temos uma religião, seja espíritos, católicos, evangélicos, umbandistas, mas é importante, né, nós cultivarmos essa valorização da vida, esse propósito maior e entender, Jader, que a vida não nos deve nada. Nós é que somos devedores da vida. Jorge, a produção me disse que o nosso primeiro bloco se esvaiu, certo? Mas eu vou te deixar aqui uma pergunta para te responder no iniciozinho do segundo bloco. Todo suicídio perante Deus tem a mesma culpa, digamos assim? Eu não sei se eu fiz uma pergunta correta, se tu entendeu a pergunta, entendi, certo? Ok. Então, gente, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez o Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Nosso intervalo, quem assiste o programa sabe que é bem curtinho e a gente já volta. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias
várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo com o Jorge Brandão. O Jorge é um dos fundadores do Centro de Valorização da Vida aqui de Santa Maria, que atende pelo telefone 188. E a gente está batendo um papo sobre suicídio, sobre CVV. E no final do primeiro bloco, eu deixei um questionamento para o Jorge, que é o seguinte: todo suicida, a culpa, entre aspas, a culpa dele perante a justiça divina tem o mesmo peso? Bom, é uma pergunta bem interessante, né, que as pessoas às vezes confundem. Então, em primeiro lugar, eu acho importante a gente salientar que o Espiritismo é contra o suicídio, mas não é contra o suicida. Segundo a literatura espírita de André Luiz, nas obras psicografadas pelo Chico, André nos fala que em algum momento das nossas existências pregressas nós já cometemos suicídio, pelo menos o suicídio indireto. Sem dúvida. Então, assim, quem somos nós, né, para apontar o dedo, né, para aquele irmão que no momento de desespero, de desesperança total, comete o suicídio? Ninguém encarna aqui na Terra para cometer suicídio, mas as provas, muitas vezes, se sucumbe às provas por falta de fé no futuro, por falta de paz interior, por falta de ter uma consciência tranquila do dever cumprido, né? E por problemas que a gente não pode negar, problemas orgânicos, problemas psicológicos. Então, o suicídio em si é muito complexo, é multifatorial. Mas, na literatura espírita, especialmente na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, onde Kardec faz um relato daqueles espíritos sofredores, espíritos medianos, espíritos felizes e espíritos suicidas. E ali são vários relatos, né, de casos de suicídio, e ele demonstra que existe sempre atenuantes e agravantes. Né? Então, aquele que se suicida, ele atrasa a sua evolução, né, por um período às vezes muito grande, né? De novo eu cito Chico Xavier dizendo, né, que uma atitude impensada de 1 segundo pode ter um atraso de 5 ou 10 encarnações. Nossa Senhora. Então, eu diria 100 anos de atraso, mas agora está medindo 5 a 10 encarnações. Então é realmente muito doloroso isso, né? Mas sempre lembrando, né, que nós podemos, através de preces, através de atos, né, concretos de amor, aliviar também o sofrimento dos nossos queridos, né, que se suicidaram. Uma atitude de amor feita e dedicada àquele irmão é como se nós entregássemos um buquê de flor, como se nós dessemos um abraço, porque uma atitude concreta de caridade, essa caridade que Jesus nos ensinou, né, da benevolência, da indulgência, do perdão, ela tem uma força tremenda, né? Então ela pode realmente colaborar, ajudar nessa trajetória dos nossos irmãos suicidas. Jorge, a gente sabe que antes do ser humano reencarnar, existe um planejamento reencarnatório, certo? Para nós descermos no nosso mundo material aqui. Agora, aquela pessoa
que já cometeu suicídio em 2 outras encarnações. No planejamento reencarnatório dele, não sei se está escrito, né, Jorge, mas no sentido figurado, né, que ele é um potencial suicida. E se sim, por que ele reencarna? Olha, essa questão é importante que a gente deixe ela bem clara, né? Ninguém nasce aqui na Terra, ninguém renasce aqui na Terra para se suicidar. Não existe essa possibilidade. Agora, o que acontece é que após uma encarnação que houve o suicídio, nós recebemos provas, às vezes, muitas vezes, mais duras, né, para nós valorizarmos a vida. E nós estamos, sim, sujeitos a sucumbir diante dessas provas. Ivone do Amaral Pereira, ela relatou que foi suicida numa encarnação anterior, e nesta encarnação, ela também, né, durante a adolescência, ela sentiu impulsos suicidas. Mas ela resolveu trabalhar e se dedicar à causa, né, para tentar resgatar, segundo ela, né, um pouco do sofrimento que ela infligiu a si mesma. Então, o suicídio é algo que vem de uma forma que não se pode prever, né? Mas que a gente sabe que muitas vezes se pode evitar. Jorge, quando a doutrina espírita nos diz, e os livros estão aí, a literatura espírita é vasta, né? Que quando a gente desencarna, quando a gente morre, a gente vai para o plano espiritual com essa mesma imagem, digamos assim, que nós tínhamos aqui enquanto encarnados. E que o suicida, por exemplo, aquele que se dá um tiro na garganta, enfim, no coração, ele fica sangrando muitas vezes por longo tempo. Agora eu quero que tu explique para mim e para os nossos telespectadores, se ele está desprovido do corpo carnal, em que nós temos sangue aqui dentro do nosso corpo, como que ele fica sangrando? Enquanto espírito, certo, já desencarnou, já morreu. Bom, nós temos o nosso corpo físico, que é uma roupagem provisória, né, para esta encarnação aqui na Terra, mas nós temos uma ligação com o corpo vital do nosso perispírito. Nós temos só um parênteses, o que é o perispírito? Isso, o perispírito é esse corpo energético que ele continua após a morte do corpo físico e ainda com todas as memórias daquela encarnação e das encarnações passadas. E esse corpo energético, esse perispírito, ele continua após a morte do corpo físico, porque a maior ilusão que nós podemos ter é que destruindo o corpo físico nós vamos destruir o problema. Na verdade, o problema continua bem maior do que antes. Aumenta, né? O problema. Aumentamos o problema. Agora, o que acontece? Nós temos uma previsão de vida aqui na Terra e nós temos uma energia vital que mantém o nosso corpo físico ligado com o perispírito. Quando nós provocamos uma morte antecipada, esse corpo ainda continua ligado. Esse corpo que pereceu, que foi eliminado, ele continua ligado com o perispírito e continua preso, né? E essas sensações são transmitidas para o nosso corpo espiritual, nosso perispírito, então fazendo com que aquele irmão, aquela irmã que cometeu o suicídio, sinta todas essas dores, toda essa desventura, né? Porque a pior sensação é a consciência culpada do ato cometido, né? Então não é castigo, é necessidade evolutiva. Então, agora é claro, cada caso é um caso. Nós sempre o suicídio é um erro, né? Mas cada caso tem as suas avaliações, né? Eu faço um exemplo de um astronauta que tem uma missão espacial. E aí ele foi preparado durante muitos anos. Exato, já me contou essa história. Sensacional. Contei. Né? E ele foi preparado durante muitos anos. Aí quando ele sai da nave, ele diz assim: pessoal, eu quero voltar, eu não quero cumprir essa missão. Será que ele pode fazer isso? É claro que ele pode, ele tem o livre-arbítrio, mas as consequências serão graves. Então o nosso preparo no mundo espiritual é muito grande. Essa encarnação foi pensada, foi preparada para que nós pudéssemos evoluir, para que nós pudéssemos aproveitar bem essa existência. Então quando nós tomamos essa decisão, mesmo que
por desespero, ela trará consequências. Brandão, fiz assim para ti porque eu imaginei que tu ia contar essa história, que tu já me contou uma vez, e eu achei essa história sensacional. Brandão, voltando ao CVV, quem quer ser voluntário do CVV, como é que ele faz? Bom, eu gostaria inclusive de fazer um esclarecimento aqui, meu amigo. Fica à vontade. Assim, ó, que o CVV não tem nenhuma bandeira religiosa. Certo. Tá? No CVV nós temos espíritas, temos evangélicos, temos católicos, temos inclusive ateus. Né? O CVV não tem bandeira religiosa, não tem ligação, também nenhuma ligação política. Hoje, nós estamos aqui abrindo essa questão espiritual, da espiritualidade, porque eu, Jorge Brandão, sou espírita. Tu também é espírita. Né? Então, não estou falando em nome do CVV sobre espiritualidade. Né? Nem sobre espiritismo. Nem sobre espiritismo. Mas, como esse programa tem esse foco principal, nós estamos, então, debatendo sobre isso. Então, para ser voluntário do CVV, basta ser maior de 18 anos, fazer um curso de preparação, que nós chamamos de PSV, Plano de Seleção de Voluntários, que é um curso são 10 encontros de 3 horas, são um curso de 30 horas. Entra no site do CVV, cvv.org.br. Tem uma aba ali como ser voluntário, se inscreve, diz a cidade ali, a localização, e alguém do posto daquela cidade mais próxima vai entrar em contato e vai informar todas as possibilidades de fazer o curso de preparação. Né? A produção está me dizendo que estamos chegando ao finalzinho do programa, mas me diz uma coisa, CVV tem, imagino, Porto Alegre, Santa Maria, com certeza. CVV tem mais de 200 postos no Brasil. Certo. São mais de 4 mil voluntários. Santa Maria, nós temos o CVV há 12 anos e temos hoje em torno de 45 a 50 voluntários. Né? Então, para ser voluntário do CVV, essa disponibilidade também de tempo para atualização constante, estudo, né? É um trabalho que realmente dignifica, nos honra poder trabalhar no CVV. E uma pergunta que todos fazem, que talvez não deu tempo e eu gostaria de finalizar, quantas vidas o CVV salva? Né? Nesses 62 anos de trabalho, nós não temos como saber, porque se uma vida for salva, já valeu a pena o trabalho. Mas nós recebemos, Jader, no final do ano, no Natal, muitas ligações dizendo assim, eu estou vivo por causa do CVV. Então isso nos motiva, né, a continuar esse trabalho, a levantar essa bandeira que é pela vida. Né? Então, por isso, o Setembro Amarelo está aí, mas nós precisamos falar desse assunto em outros meses do ano. Precisamos falar sempre, né, sobre valorizar a vida e a possibilidade de prevenir o suicídio, através da atenção àquelas pessoas que estão próximas de nós, percebendo se elas estão tristes, percebendo se elas estão em inconformidade com a vida, porque uma mão no ombro, dizendo, conte comigo, eu estou ao teu lado, pode realmente salvar vidas. Brandão, o programa está chegando ao final agora, definitivamente. Se tu quiseres, Brandão, deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, a câmera 3 ali é toda tua. Eu diria a todos aqueles amigos, irmãos que estão nos assistindo, que há como evitar, que num momento difícil, no momento em que se está pensando simplesmente em exterminar com a própria vida, dê um tempo, acredite em você, busque ajuda. É muito importante, buscar ajuda é um sinal de força, não só do CVV, mas de psicólogos, psiquiatras, da própria casa espírita, porque viver realmente é a melhor solução. Gente, e com essa mensagem e com essa fala do Brandão, juntamente com todas as explicações que ele deu a respeito do CVV, eu convido também vocês a, se puderem, se juntarem a esses voluntários do CVV para ajudar a salvar vidas. Jorge Brandão, meu grande amigo, a quem admiro demais, tá? Não por simplesmente tu ser um voluntário do CVV, mas tu ser uma pessoa correta, tá? Trabalhadora na causa espírita, que em outras palavras também salva vidas, certo? Meu amigo,
muito obrigado por tu estar aí batendo um papo comigo no programa hoje. Eu que agradeço, meu querido irmão, por essa oportunidade de estarmos juntos, né? Que nós possamos, em outras oportunidades, voltar a falar sobre vida, sobre esperança, né? Sobre o que é realmente essa oportunidade que nós temos aqui na Terra. Se Deus quiser, e Ele quer. Quero. Gente, estamos encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook, do meu amigo Jorge Brandão, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. Gente, eu agradeço mais uma vez a todos vocês, ao Brandão particularmente, e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.